Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de resolução de questão do ENAD da área de Físico-Química. Dessa vez nós vamos corrigir a questão 17 do ENAD de 2017, tá bom? A questão diz o seguinte: a manga palmer destaca-se como fruta de alto valor comercial em muitas regiões do mundo, por apresentar uma ótima qualidade sensorial e ser rica em vitamina A e C. Um estudo foi realizado com o objetivo de utilizar os parâmetros cinéticos para avaliar a degradação da vitamina C de mangas armazenadas a 0 graus, 6 graus e 12 graus por 10 dias, conforme ilustrado na tabela a seguir. Então aqui a gente tem um parâmetro cinético, vê que a ordem de reação de todas as três mangas utilizadas é de primeira ordem. Temos a constante de velocidade, temos o tempo de meia-vida de degradação, né, desse teor de vitamina C, temos a temperatura. E aí nós temos as seguintes alternativas. Para uma reação que possui cinética de primeira ordem, o tempo necessário para ser consumido todo o reagente corresponde ao dobro do tempo de meia-vida. Questão 2. Os parâmetros cinéticos obtidos indicam que o teor da vitamina C das mangas palmer, minimamente processadas, decresce quando elas estão armazenadas em temperaturas mais altas. Terceiro, durante o período de estudo, a perda de vitamina C em todas as amostras foi inferior a 50% do valor inicial, o que demonstra que o teor da vitamina C é o parâmetro adequado para acompanhar a vida útil de mangas minimamente processadas. E aí ele quer saber qual dessas alternativas aqui é correta afirmar, né? Então, primeiramente, antes de a gente discutir de fato essas alternativas, é bom a gente revisar alguns conceitos que estão nessa tabela aqui, para nos ajudar a entender melhor como descobrir onde é que está o erro ou o acerto de cada um aqui, certo? Então vamos lá. A gente vai começar pelo parâmetro de ordem de reação, que é o que está na tabelinha lá anterior, certo? Ordem de reação. Então, o que é a ordem de reação? É uma relação matemática que existe entre a velocidade e as concentrações dos reagentes. Ou seja, é a soma dos expoentes das concentrações dos reagentes na lei da velocidade. Então, para reações elementares, é, esses coeficientezinhos aqui, que estão multiplicando na lei de velocidade, são iguais ao coeficiente estequiométrico, certo? Então aqui se eu tenho um A moles de A, aqui quando eu for expressar a lei de velocidade, vai ser V é igual a K, que é a constante de velocidade, concentração de A elevado a esse Azinho aqui, porque é o coeficiente estequiométrico. Isso acontece de novo em reações elementares. Já em reações complexas, não é isso bem que acontece. A gente vai ter aqui A moles de A, mas na lei da velocidade, essa concentração aqui de A vai estar elevada a um valor X, que não é igual ao coeficiente estequiométrico. Então, existem esses dois tipos de reações e como eles podem se comportar aqui na lei da velocidade, né? Se é igual ou não ao coeficiente estequiométrico. Então, revisado esse conceito, vamos estudar agora a primeira ordem de reação, porque é a ordem das reações das mangas lá. Então, é importante a gente revisar algumas coisas. Então, dada essa reação aqui, onde eu tenho um reagente apenas formando produtos, a concentração inicial a gente vai chamar de C0, certo? É a notação que a gente vai utilizar aqui. E a concentração no decorrer da reação vai ser esse C aqui. E o que é esse C? É a concentração inicial menos alguma certa concentração aqui que foi transformada em produto, certo? Ou seja, é a concentração atual do meu reagente. Então vamos lá. Uma tabelinha aqui, ó. Inicialmente a gente tem só a concentração inicial do reagente e não temos nada dos produtos, nem D nem E. No decorrer da reação, esse reagente vai ter uma concentração decrescida, né? Ou seja, vai ter uma diminuição da sua concentração, enquanto que vai aumentar proporcionalmente aí nos produtos D e E. Essa mesma perda, digamos assim, do reagente C, certo? Então aqui, ó, a lei da velocidade expressa em equação diferencial fica desse jeito aqui, ó. V é igual a dc sobre dt. Por que que o sinal está negativo aqui? O sinal está negativo aqui apenas para indicar de que essa concentração está sendo diminuída, certo? Está sendo transformada em produto. Então, indica que isso aqui é uma equação diferencial que remete ao reagente. Se isso aqui fosse positivo, estaria remetendo ao produto. O produto estava ganhando concentração, estava aumentando a concentração com o decorrer do tempo.
Então, fazendo as operações matemáticas aí, a gente vai ter que isso aqui é igual a K, que é a constante cinética, concentração do reagente atualmente, elevado a um alfa, que eu não sei qual é, porque eu não sei se essa reação é elementar ou complexa, certo? Então, vamos colocar nessa equaçãozinha aqui uma hipótese de que esse alfa seja um, certo? Se esse alfa for um, fazendo as equações matemáticas, né, para demonstrar como chegar aqui, a gente vai ter que, para uma reação de primeira ordem, a gente vai ter ln da concentração inicial dividido para a concentração atual igual a kT, que é a constante vezes o tempo aqui, certo? Então, esse tempo aqui já pega um gancho para falar do próximo tópico, que é o tempo de meia-vida. Então, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a concentração dos reagentes se torne igual à metade da concentração inicial. Ou seja, quando o tempo ele é o tempo de meia-vida, quer dizer que essa concentração atual da gente vai estar na metade da concentração inicial. Então, digamos que a concentração aqui inicial em valores é 100. Então, quando esse C aqui for 50, quer dizer que o reagente chegou no seu tempo de meia-vida, que é exatamente quando chega na metade da sua concentração inicial, certo? E aí a gente fazendo a substituição, ó, se T é T de 1 meio, né, que é tempo de meia-vida, então, ó, C é igual a metade da concentração inicial, certo? É uma definição analítica aqui para o que a gente acabou de falar. Então, a gente vai aplicar isso na fórmula anterior. Então, quando T é o tempo de meia-vida, nós temos o seguinte. Nós temos K de T de tempo de meia-vida é igual a ln de concentração inicial sobre concentração inicial sobre 2. Isso aqui vai nos informar que o tempo de meia-vida é ln de 2 sobre K. Então, guarde essa informação aqui, que o tempo de meia-vida é ln de 2 sobre K. Tá bom? Isso aqui nos indica que o tempo de meia-vida para substâncias de primeira ordem, né, reagentes de primeira ordem, só depende da constante de velocidade, né? Porque ln de 2 é uma constante. Então, se isso aqui mudar, muda também o tempo de meia-vida, certo? E temos também aqui o tópico de constante de velocidade, né? O que é a constante de velocidade? A constante K, ela vem da equação de Arrhenius, pois mostra a influência da temperatura sobre a velocidade da reação. Então a equação é dada por isso aqui, ó. K é igual a um pré-fator aqui, chamado pré-fator de Arrhenius, A, vezes a exponencial de menos a energia de ativação sobre RT. R é a equação universal dos gases e T é a temperatura. Então, vamos estudar aqui essa relação de temperatura com constante de velocidade. Se K é proporcional à velocidade, por quê? Porque na lei de velocidade, a velocidade é igual a K vezes a concentração do reagente elevado a um alfa. Então aqui a gente tem uma relação de proporcionalidade. Ó. Quanto maior o K, consequentemente maior a velocidade, certo? Uma mudança em K afeta a mudança na velocidade de reação. Então vamos lá. Quando a temperatura aumenta, o que vai acontecer aqui com essa reação? Vamos lá. A gente vai estudar esse limite aqui, ó. É o limite onde está a temperatura. O limite que quando t vai para infinito, você percebe bem aqui, ó, temos menos a energia de ativação sobre RT. Se eu aumento muito essa fração aqui, esse denominador, com relação ao numerador, isso aqui vai tender cada vez mais para zero. Concorda? Vai ser um número muito pequeno, dividido por um número muito grande. Então, esse limite, quando t vai para infinito, é zero. Se isso aqui vai para zero, exponencial de zero é 1, né? Isso aqui é regra de potenciação. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Então, o K vai ser igual ao pré-fator aqui A, certo? O K vai aumentar. Por que o K vai aumentar em relação a outra situação? Nós vamos ver agora. Porque quando o T diminui, ou seja, quando o limite aqui da temperatura vai para zero, a gente vai ter um termo muito grande aqui, é A, que é a energia de ativação, dividido por um termo muito pequeno. Então, isso cada vez mais vai para infinito. Só que aqui no nosso termo tem um sinalzinho de menos.
Então, tudo isso aqui vai para menos infinito. E qualquer número elevado a um termo que é menos um valor em módulo muito grande, vai dar um valor muito pequeno. Então o K vai diminuir, porque esse E elevado a menos infinito aqui vai dar algo muito, muito próximo de zero. Então vai afetar consequentemente aqui o A e o K vai diminuir, certo? Então a influência da temperatura na velocidade da reação quer dizer o seguinte: se a temperatura aumenta, a velocidade aumenta. Se a temperatura diminui, a velocidade diminui, tá bom? E aí nós voltamos para a questão, certo? E aí vamos estudar cada um desses parâmetros aqui. Vou só ler o enunciado novamente aqui da questão e as alternativas a gente vai discutir uma por uma. Então, vamos lá. Ó. Um estudo foi realizado com o objetivo de utilizar os parâmetros cinéticos para avaliar a degradação de vitamina C de mangas armazenadas a 0 graus, 6 graus e 12 graus por 10 dias. Essa informação vai ser importante para a gente lá no final, conforme ilustrado na tabela a seguir. Então, a gente tem aqui a tabela que a gente vai reutilizar ela aqui para discutir as questões. Então, vamos para a primeira. Interpretando as alternativas, né? A primeira alternativa diz o seguinte: para uma reação que possui cinética de primeira ordem, o tempo necessário para ser consumido todo o reagente corresponde ao dobro do tempo de meia-vida. Então vamos pensar aqui comigo, galera. Na condição inicial, a gente tem a concentração inicial aqui, certo? Concentração inicial. Quando a gente for para o primeiro tempo de meia-vida, vai ser o quê? Metade dessa concentração inicial, certo? Se a gente for para o terceiro tempo de meia-vida, o terceiro tempo de meia-vida é o quê? É justamente a metade desse valor aqui. Então, a metade de um meio é um quarto. Então, para a reação de primeira ordem, não é o dobro do tempo de meia-vida que vai consumir todo o reagente, não. Certo? O dobro do tempo de meia-vida corresponde a um quarto do reagente. Então, essa alternativa está incorreta. Certo? Vamos lá, próxima. A segunda. Os parâmetros cinéticos obtidos indicam que o teor da vitamina C das mangas Palmer, minimamente processadas, decresce quando elas estão armazenadas em temperaturas mais altas. O que é que a gente viu lá na lei da velocidade e com relação à equação de Arrhenius? Se a temperatura aumenta, o K aumenta e, consequentemente, a velocidade também. Então, se você perceber aqui em valores, ó, à medida que a temperatura está aumentando, o valor de K também está aumentando. Isso quer dizer o que pra gente, galera? Que a alternativa está correta, certo? Se a temperatura aumenta, o K aumenta. Isso implica uma maior velocidade de reação. Nesse caso, é uma reação de degradação da vitamina C, né? É a velocidade de degradação do teor da vitamina C nas mangas. Então, essa alternativa está correta. Até agora, uma incorreta, dois correta. Vamos para a terceira e última. Durante o período de estudo, a perda de vitamina C em todas as amostras foi inferior a 50% do valor inicial, o que demonstra que o teor da vitamina C é parâmetro adequado para acompanhar a vida útil de mangas minimamente processadas. Então, se for acompanhar aqui, ó, o período de estudo deles foi 10 dias. Lembra-se que eu pedi para guardar essa informação aqui? O período de estudo dessas mangas foi de 10 dias. Então, vamos lá. Nessa primeira manga aqui, né? O tempo de meia-vida de degradação da vitamina C foi de 63 dias. Então, quando estava em 10 dias ainda, a, a degradação estava muito inferior a 50% ainda. Então, essa primeira manga aqui está aprovada até agora. Essa segunda manga aqui, armazenada em 6 graus Celsius, foi o tempo de meia-vida dela de degradação da vitamina C é de 29 dias. O que quer dizer que, durante o período de estudo, que é 10 dias, ela ainda estava sendo degradada a menos de 50% do valor inicial. Então, essa manga também está aprovada. Agora, essa terceira manga aqui, ela já é mais problemática. Por quê? Ela foi armazenada a 12 graus Celsius, uma temperatura mais alta, que significa que a velocidade de degradação dela vai ser mais rápida e o tempo de meia-vida dela aqui é de 4 dias. Então, durante um período de estudo que foi de 10 dias, isso aqui já passou do prazo de 50% do valor inicial, que era de 4 dias. Então, provavelmente aqui a degradação dela já foi
mais do que 50% da vitamina C, certo? Já que ele disse aqui que todas as amostras foi inferior a 50%, então essa alternativa está errada por isso. Não foi todas as amostras que foi inferior a 50%. Teve uma que foi superior. Então, o teor da vitamina C não é um parâmetro adequado para acompanhar a vida útil das mangas, certo? Ó, a da C foi superior aqui, apenas colocando para vocês em textos, por acaso não tenha entendido. E está incorreta, certo? Então, voltando para a alternativa, essa daqui está incorreta, essa daqui está correta, essa daqui está incorreta. Se a gente for analisar aqui, é a letra A. Então, resolvemos a questão, uma questão aí de físico-química, que leva em consideração aí mais a parte de cinética química. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Sigam-nos nas redes sociais e fiquem ligados para os próximos vídeos aí de correção de questões de análise. Um abraço.